o mercado financeiro, claro, repercutiu, teve um dia super complicado, inclusive com perdas desde que o governo de transição começou a preparar essa PEC que pode estourar o teto de gastos em quase 200 bilhões de reais. Por essa razão, vamos acionar nossa especialista no assunto, Camila Abdel-Malak. Boa noite. Boa noite, Daniel. Foi muito boa a sua colocação, porque desde que a equipe de transição assumiu e começou a discutir os gastos que ficarão acima do teto de gastos em 2023, o mercado acionário aqui no Brasil, que acumulava ganhos ao redor de 10% no ano de 2022, agora esse ganho no ano de 2022 foi reduzido para ao redor de 4%. Hoje o Ibovespa, ele até que não teve uma performance tão ruim quanto indicou ao longo do dia. O Ibovespa fechou no patamar de 109 mil pontos, com uma perda de 0,49%. Essa perda chegou a ser de mais de 2% ao longo do dia, mas ela foi reduzida por alguns motivos. O primeiro, que é o desembarque do ex-ministro Guido Mantega da equipe de transição, então é menos um nome no páreo que assombrava ali o mercado financeiro sobre a possibilidade de ocupar o Ministério da Fazenda. Então essa foi uma notícia bem-vinda. E outro fato é que no mercado financeiro os investidores eles vivem da antecipação de fatos e de expectativa. Então tem uma expectativa dentro do mercado financeiro de que a PEC de transição ela possa ser reduzida o montante, ou seja, pode ser corrigido esse excesso que foi apresentado no projeto, do valor que vai ficar além do limite estabelecido do teto de gastos. Por isso que o mercado financeiro acabou reduzindo as perdas ao longo do dia. O dólar, por exemplo, que chegou a operar próximo do patamar de R$ 5,50, acabou fechando em R$ 5,40. Mas ainda é tudo muito recente, a gente precisa entender qual que é o desenho que essa PEC de transição vai ganhar dentro do Congresso Nacional. O mercado deve ainda sofrer bastante oscilação. A gente sabe que contas públicas é o calcanhar de Aquiles do Brasil, então toda vez que esse assunto vem à cena aí da mídia, isso acaba estressando o mercado financeiro e a gente vê isso na precificação da curva de juros aqui no país. Então, se dentro do mercado financeiro havia aposta de que poderia haver corte de juros em junho de 2023, agora essa aposta foi empurrada para 2024. E o risco é que se essa PEC de transição ganhar uma proporção muito maior do que a que está sendo apresentada nesse momento, dentro do mercado financeiro pode ser trabalhada a hipótese, inclusive, de elevação de juros no próximo ano. Então, aí que mora o risco, porque num cenário de elevação de juros, isso não é bom para ninguém na economia, uma taxa de juros elevada por um período prolongado, isso desestimula a economia, porque os investidores deixam de colocar o dinheiro na economia real, deixam esse dinheiro entesourado, ganhando esse rendimento da taxa de juros. A gente também vê um efeito na taxa de câmbio, com a desvalorização, a perda do valor da nossa moeda em relação ao dólar, e isso se traduz em mais inflação. Então, a gente precisa passar a mensagem aqui que esse Auxílio Brasil / Bolsa Família, ele é dado com uma mão, mas é tirado com outra. Então, o mercado financeiro está procurando entender qual que é o desenho que essa PEC vai ganhar. Pois é, agora, Camila, certamente essa PEC da transição vai avançar no Congresso Nacional. Ontem, inclusive, o relator do orçamento já indicou que pretende analisar e votar no Senado até o final de novembro. Depois, essa proposta seria analisada pelos deputados. A gente não sabe exatamente como esse texto vai ficar. Qual seria o tamanho desse rombo? Agora, em relação ao mercado financeiro, como isso pode reverberar, especialmente em relação ao dólar? A gente tem acompanhado que o dólar tem subido. Há uma projeção que os analistas entendem, há um teto para isso, porque muitas pessoas também, diante de uma situação de incerteza, muita gente aproveita para comprar ou até vender, né? Exatamente, a gente está num momento desfavorável para os ativos brasileiros. Quando há essa percepção de risco em relação à nossa economia, os investidores acabam buscando o refúgio na moeda de segurança, que é o dólar. E como a taxa de câmbio ela é flutuante aqui no nosso país, nada impede dessa
desvalorização do real em relação ao dólar, no sentido de que a gente possa ver uma taxa de câmbio aqui no Brasil acima dos 5,50 facilmente. Tudo isso vai depender, como eu disse, do tamanho que essa PEC de transição vai ganhar ali dentro do Congresso. O que deixa o mercado financeiro desconfortável, Daniel, para a gente explicar aqui, é que em relação ao Auxílio Brasil, que está sendo retirado do teto dos gastos, já existia a previsão dentro do orçamento de 2023 de 105 bilhões para financiar R$400 do Auxílio Brasil. E seria necessário ficar fora do teto dos gastos ao redor de 52 bilhões para ter a possibilidade do pagamento adicional de R$200, então ganhar ali manter os R$600 em 2023. Ao retirar tudo isso de dentro do orçamento, inclusive os 105 bilhões que já estava previsto, esses 105 bilhões ficam sem ter ali a sua destinação e livre para ser gasto dentro do orçamento. E isso que não está sendo bem recebido, porque nesse primeiro momento o que é retirado de dentro do teto dos gastos é esse auxílio que tem a sua necessidade. Mas qual que será o próximo passo? O que mais pode ficar de fora do orçamento previsto para 2023? Então é essa incerteza que os investidores não estão trabalhando muito bem, porque se isso for retirado de dentro do teto dos gastos, hoje a nossa dívida PIB, que é de 77,1%, ao final do governo Lula pode estar acima de 90% a dívida PIB, o que é razoável para uma economia emergente, que é onde se enquadra o Brasil, é no máximo 60%. Foi assim que nasceu o teto dos gastos, para corrigir os excessos que foram cometidos nos governos petistas anteriores, excesso de gastos que colocaram o Brasil numa situação muito complicada. Em 2015, o Brasil perdeu o selo de bom pagador, a gente não tem mais o grau de investimento aqui da nossa economia, que é a avaliação que as agências de risco fazem, e isso acaba inviabilizando muito investimento estrangeiro na nossa economia. Então, se há o discurso de que o investidor estrangeiro gosta muito do governo Lula, da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, isso tem que ser ponderado, porque muitos fundos de investimento e muitos investidores não trazem o dinheiro para o nosso país, porque o Brasil não tem esse selo que é necessário, que é o grau de investimento. Tá certo. Camila Abdelmalak, as notícias e os comentários sobre os assuntos mais importantes da nossa economia. Obrigado, Camila. Boa noite. Boa noite. Agora, Cristiano Vilela, em relação a essa relação política e mercado e política, quem é que deve ditar o ritmo? Porque os políticos acabam, pelo menos o governo de transição, acaba elaborando um texto que prevê um rombo na ordem de 200 bilhões, o mercado reage. Perdas na bolsa, o dólar sobe. Muitas vezes o mercado acaba ditando o ritmo de como os políticos, os gestores públicos devem proceder. Como muitas vezes o consumidor, a população deve observar essa situação? Porque parece um cenário muito complicado para o brasileiro médio, né? Olha, eu vejo que é possível se fazer um tipo de gestão que não gere atritos com o mercado e que se atinja um objetivo social que o governo eventualmente tenha. O que, no meu entendimento, chama atenção e aí faz com que a relação seja ruidosa são declarações como essa dada hoje pelo presidente eleito de que o mercado seria de pessoas que só querem lucrar diante da fome, diante da desgraça de terceiros. Esse tipo de discurso realmente não cabe para um presidente da República que tem a função de agregar os mais diversos setores da sociedade. O mercado ele é importante. Dentro da sociedade que a gente vive no Brasil, precisamos ter um diálogo com o mercado, isso é importante. Agora, não dá para vir com bravatas como essa, porque daí realmente acaba gerando um atrito fora de hora.